Olá, eu sou o professor Emerson e hoje nós estaremos discutindo um pouco mais sobre a filosofia do direito. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a filosofia do direito. Hoje, particularmente, nós estaremos falando de um assunto bem polêmico, um assunto que, em outras palavras, divide muito os teóricos com relação às perspectivas dos estudos sobre Sócrates, um filósofo da antiguidade que trouxe diversas contribuições. Foi efetivamente aquele divisor de águas quando falamos na perspectiva da filosofia. As contribuições desse texto hoje nós atribuímos aqui ao professor Eduardo Bittar, que vai nos trazer algumas das perspectivas discutidas sobre esse grande filósofo que é Sócrates. Vamos então ao nosso primeiro slide. Sócrates, 469 e 399 a.C. deu sua contribuição filosófica no campo da ética. Sócrates conviveu com o povo ateniense no século V a.C., século de Péricles, em plena glória da civilização grega na antiguidade, e nas praças públicas, a ágora, e no solo da cidade polis. Escreveu seu método e suas preocupações. É sem dúvida alguma divisor de águas para a filosofia antiga, sobretudo pelo fato de situar seu campo de especulações não na cosmovisão, mas nas coisas da natureza, mas na natureza humana, em suas implicações ético-sociais. É de fato interagindo e reagindo ao movimento dos sofistas que faz o seu pensamento um marco na história ética. É importante nós pensarmos que uma das características muito fortes aqui, quando vamos tratar de Sócrates, são as discussões relacionadas à ética. A ética ela vai fazer parte dos textos, apresentados por Sócrates. Importante a gente citar. Sócrates, na grande maioria, cita-se que ele não escreveu as suas obras, mas nós temos referência de algumas citações de textos, de documentos, que falam que ele na prisão, ele efetivamente escreve alguns poemas, que era uma das características de Sócrates também. Então aí a gente tem algumas discordâncias com relação a essa perspectiva. É importante a gente citar isso também. E aí a gente vai observar que a ética ela vai ser extremamente importante, ela vai aparecer no discurso socrático de uma forma muito intensa. Então a gente vai perceber que esse é um dos cernes aí que trazem as discussões quando tratamos basicamente do Sócrates. Vamos ao nosso próximo slide. Seu método menêutico, baseado na ironia em um diálogo, possui como finalidade o nascimento de ideias e como inspiração a parturição da vida, uma vez que Finareta, sua mãe, era parteira. Isso porque todo erro é fruto da ignorância e toda virtude é conhecimento. Efetuar a parturição das ideias é tarefa primordial do filósofo, a fim de despertar nas almas o conhecimento. Daí a importância de reconhecer que a maior luta humana deve ser pela educação, paideia, e que a maior das virtudes, areté, é de saber que nada se sabe. Embora nós temos aqui a referência de diversos autores que apresentam a ideia da manêutica, como um método de Sócrates, nós temos alguns autores que fazem referência a outra perspectiva. Por quê? Porque essa manêutica ela vai aparecer basicamente em um texto que Platão faz referência a Sócrates. Então é importante a gente pensar nesse sentido. Mas a gente percebe-se que foi popularizada essa perspectiva da manêutica aqui como uma metodologia oficial do Sócrates. Então a gente precisa ficar atento a essa perspectiva. O que efetivamente se apresenta como uma característica de prática do Sócrates são os elencos, que são, em outras palavras, o processo interrogatório, que era característica de Sócrates. Aí a gente vai perceber que esse é um dos processos
que a gente vai observar como prática de Sócrates. Aí a gente pode até citar alguns autores que fazem essa referência, como o professor Girardelli, que fala basicamente nessa característica. Então é importante nós termos isso, né, como uma referência para nós refletirmos e pensarmos também sobre essas características aí. Vamos adiante então no nosso próximo slide. O pensamento socrático é profundamente ético. Reveste-se de todas as suas latitudes e preocupações ético-sociais, envolvendo-se em seu método menêutico todo o tipo de especulação temática impassível de solução. O que é a justiça? O que é o bem? O que é a coragem? O que aparece retratado nos diálogos platônicos, sobretudo na Apologia de Sócrates, Platão, né? Que faz essa referência. Uma das únicas fontes de referência escrita a respeito da filosofia socrática, ao lado dos ditos e feitos memoráveis de Sócrates, de Xenofonte, e da Apologia de Sócrates, Xenofonte, e da peça teatral As Nuvens, Xenocrates. Novamente, a gente volta a fazer essa referência, né, do processo menêutico aqui, que é citado por diversos autores, mas a referência de Elencos é muito mais forte. Então ela, em outras palavras, vai aparecer em diversos textos. Esses dois discípulos, né, quando a gente vai falar de Xenofonte, quando nós vamos falar de Platão, é importante a gente entender por essa dificuldade, né, de cada um deles tratar basicamente a descrição sobre Sócrates de características diferentes. Então aí a gente tem uma referência importante também quando nós vamos tratar desse filósofo. Aspectos que são tratados por Platão, em muitos casos, são diferentes dos aspectos tratados por Xenofonte, que vão ter visões diferentes sobre Sócrates. Então nós temos efetivamente um ponto de interrogação nesse sentido, né? Então é importante nós entendermos que grande parte dessas estruturas que de certa forma são apresentadas por esses teóricos, é sempre importante nós fazermos essa verificação com pontos de vista diferentes. E aí a gente vai poder perceber que existem pesquisadores, né, que tratam basicamente das leituras de documentos, né, importantes da época, e fazendo isso de uma forma um pouco diferenciada. A partir dessas referências nós observamos que muitas das coisas que são vistas oficialmente, tradicionalmente, né, na visão da análise de Sócrates, a gente percebe que existe algumas diferenças. Então é importante nós entendermos isso, que dentro desse cenário nós temos visões diferenciadas aí de, obviamente, teóricos que defendem de uma forma intensa, né, a sua leitura sobre Sócrates. Vamos adiante então no nosso próximo slide. A filosofia socrática é um método, e esse método faz o filósofo, como homem, radicar-se em meio aos homens, em meio à cidade, no caso a polis, e do convívio da moralidade, dos hábitos e práticas coletivas, das atitudes do legislador, da linguagem poética, que surgem os temas da filosofia socrática. Pode-se mesmo dizer que, de modo de vida socrática e a filosofia socrática não se separam. Pelo contrário, a filosofia socrática reafirma-se pelo exemplo de vida de Sócrates. Na mesma medida, a doutrina ética e o ensino ético de Sócrates retiram-se do seu testemunho de vida, corporificado que está em seus atos e palavras. Esse aspecto se faz extremamente importante quando tratamos de Sócrates e vamos falar dessa perspectiva da ética. Não somente a ética, mas a ética vivida, né? Dentro dessa relação do comportamento, da forma de agir e das posições firmes que são apresentadas dentro desse processo. Então, quando falamos basicamente de Sócrates, nós precisamos entender que quando se fala dentro dessa relação, além de você dialogar, além de você apresentar uma oratória sobre determinadas situações, você precisa praticar aquilo que você apresenta no seu dia a dia, na sua forma de viver, na sua forma de agir. Aí tem um cenário importante, né? Que nós podemos até citar que a própria condenação de Sócrates
é uma referência de uma perspectiva ética, ou seja, tudo aquilo que ele defendeu, ele não negou para se salvar de uma condenação. Ele reafirmou e aceitou basicamente sua condenação porque é uma condição ética, né, da sua composição, da sua vida, da sua forma de agir e daquilo que ele defendia. Vamos adiante então ao nosso próximo slide. O ensinamento ético de Sócrates reside no conhecimento e na felicidade. Em primeiro lugar, a ética significa conhecimento, tendo-se em vista que, ao praticar o mal, crê-se praticar algo que leve à felicidade e, normalmente, esse juízo é falseado por impressões e aparências puramente externas. Para saber julgar acerca do bem e do mal, é necessário conhecimento. Esse sim é a verdadeira sabedoria e discernimento. Ao conhecer-te a ti mesmo, é necessário um mandamento que inscreve como necessária a gnose interior para a constituição de uma ética sólida. Em segundo lugar, a felicidade, a busca de toda a ética, para Sócrates, pouco tem a ver com a posse de bens materiais ou com o conforto e boa situação entre os homens. O cultivo da verdadeira virtude consiste no controle efetivo das paixões e na condução das forças humanas para a realização do saber, e o que conduz o homem à felicidade. Sem dúvida nenhuma, quando tratamos de Sócrates, nós estamos falando do conhecimento, né, da valorização da sabedoria, que vai trazer, em outras palavras, condições para a melhor vivência dentro da sociedade. O saber era uma referência muito importante que Sócrates trazia através da sua perspectiva, se relacionando também com a ética. Então, a sabedoria, o conhecimento é efetivamente um dos aspectos importantes aqui, que através dele você vai ter efetivamente uma forma diferenciada de se viver nessa sociedade que venha a contribuir, né, para uma forma adequada de se viver com as pessoas diante de toda uma relação que é a relação ética apresentada por ele. Ou seja, o que é realmente a felicidade? A felicidade ela se constrói a partir da ideia de conhecimento. Vamos adiante ao nosso próximo slide. Sócrates, de fato, dedicou-se a um valor absoluto e, por ele, lutou até o ponto de renunciar à própria vida. É isso porque a ética socrática não se esferra somente na lei, ao respeito dos deveres humanos em si e por si. Transcende a isso tudo. Inscreve-se como uma ética que se atrela ao provir, no caso pós-morte. A filosofia socrática não se omite a essa importante contribuição de seu pensamento. Prepara para o homem viver após a morte. Isso significa dizer que nem toda virtude proclamada como tal perante os homens há de ser considerada virtude perante os deuses. Isso ainda significa dizer que a verdade, a virtude, a justiça devem ser buscadas com vista em um fim maior, o bem viver do pós-morte. Bom, aqui a gente pode perceber, né, essa profundidade que Sócrates traz para nós, né, quando faz essa referência. Então, nesse sentido, é uma perspectiva muito importante, né, que a gente pode perceber que é uma das características que Sócrates pregava efetivamente na sua vida. Então, isso passa a ser uma das referências, né, e a gente pode entender que quando falamos basicamente no preceito das leis, né, sejam elas boas ou sejam elas ruins, elas devem ser obedecidas. Isso é uma visão de Sócrates de uma forma muito intensa. Então percebe-se que esse é um processo ético. Esse comportamento tem a ver basicamente com essa relação. E aí a gente vai perceber, né, que essa composição é o que vai dar efetivamente essa essência, né, do que se tem quanto um comportamento adequado dentro da sociedade, que vai trazer essa referência do que Sócrates traz para nós como a ética. Então a ética é um ponto importante. Sabedoria é um ponto importante. A felicidade se constrói em função da sabedoria.
Bom, a todos vocês, espero que tenha contribuído para nós discutirmos um pouquinho sobre Sócrates. É claro que nós estamos falando de um tema que é um tema assim de grande profundidade, um tema que apresenta muita discordância entre teóricos, né? Cada um deles tem uma característica diferente para se apresentar aos estudos de Sócrates. Os próprios produtores do conhecimento de Sócrates, né, que foram aqueles que relataram efetivamente Sócrates, como Platão e Xenofonte, são documentos que têm discordância quando vão falar basicamente de Sócrates. Portanto, a gente tem assim um cenário assim mais geral, né, para nós entendermos então essas características que são apresentadas aí por esse grande filósofo que deu grandes contribuições com os seus textos, né, principalmente com relação ao elencos, né, que é uma metodologia aplicada por Sócrates. Então, a partir dela, que é o processo que você tem de interrogatório, nós vamos observar, né, que vai ser basicamente a condução que Sócrates vai trazer, principalmente quando se produz o conhecimento. Com relação à hermenêutica, né, esse é um processo encontrado em um dos relatos de Platão, né, e ele não pode ser entendido como efetivamente um método apresentado por Sócrates. É um caso específico que você tem dessa referência. Na grande maioria, nós podemos observar que essa referência se faz através do elencos, que é, em outras palavras, esse processo que nós temos de um processo interrogatório, que vai fazer com que discuta-se com as pessoas, né, diversas informações, diversas temáticas, para se efetivamente produzir o conhecimento. Bom, espero que tenha contribuído com vocês e até o nosso próximo encontro.